Seguimos na sequência da série Revelando o Apocalipse. Hoje nós vamos falar do capítulo 18. Sai dela, povo meu, para não sofrer as suas pragas. O irmão Flávio, que já está na estrada e já está ministrando há praticamente 40 anos, ele nunca tinha visto isso. 10 batismos em um único dia. Ele falou, nunca vi isso na minha vida. Então é um cenário assim de final dos tempos mesmos, e a gente está recebendo depoimentos todos os dias de pessoas que estão despertando, acordando desse sistema maligno, esse sistema religioso, né? Inclusive eu recebi o depoimento agora, faltando meia hora antes de eu entrar para a live, de um irmão falando que ele foi desperto desse dogma da Trindade. Ele está tentando despertar outras pessoas da família, a mãe dele. Só que as pessoas têm medo. Ela fala, melhor eu nem ouvir sobre isso, senão eu corro o risco de estar pecando contra o Espírito Santo. Essa prisão que o sistema coloca, esse medo que o sistema coloca nas pessoas, para que elas não saiam desse engano maligno e não sejam salvas, né? Então eles criam dogmas que fazem com que as pessoas neguem até mesmo o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ouça, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Deus é único e não existe outro como ele. Então, as bases principais, as doutrinas principais, elas são totalmente corrompidas por esse sistema, por essa Babilônia, pela grande meretriz. E nós vimos na live passada, importantíssima, é fundamental que vocês assistam, é o vídeo 23 da playlist, a condenação da grande meretriz, capítulo 17, parte 21. É fundamental que todos assistam, porque o capítulo 18 agora vai ser justamente a continuação. Isso que nós estamos lendo do capítulo 17 e 18 é o que vai acontecer agora, o que está acontecendo. Nossa geração vai ver tudo isso acontecendo. Então, irmão Flávio, eu vou dar início à leitura e aí você segue comentando, pode ser? Beleza, vamos em frente, irmão Gilberto. Tem bastante coisa pra gente analisar, né? Vamos lá, eu vou ler o capítulo inteiro, apesar de ser um pouquinho grande, ter 24 versículos, eu vou ler ele inteiro e aí a gente faz uma análise depois. Então vamos lá. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia verão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que fornicaram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando ouvirem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio seu juízo, e sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas e de linho fino, e de púrpura e de seda e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima,
de bronze e de ferro e de mármore, e canela e perfume, mirra, incenso e vinho, e azeite, flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E a luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Amém, até aqui. Então, esse é o capítulo 18 de Apocalipse, que é uma continuação do 17, que é a condenação, a destruição da grande meretriz e de suas filhas. E é um capítulo assim que ele... muita coisa a gente pode... é quase que literal, né? O capítulo ele é quase que autoexplicativo, mas ele é muito rico. Então a gente vai trazer vários elementos para vocês sobre todo esse desenrolar. Isso vai acontecer muito rápido, né? Porque o capítulo ele volta a falar em uma hora profética. Uma hora profética, como nós mostramos na live anterior, daria em torno de 15 dias. Então vai ser uma destruição rápida. Eu vou passar a palavra aqui para o irmão Flávio, que ele vai nos trazer importantes informações. Tá contigo, irmão Flávio. Ok, irmão, como é que está o áudio para todo mundo? Aqui, espero que esteja bom. Tudo indica que está bom. Certo, vamos à continuidade. Eu vou estar passando também pelo WhatsApp uma foto da capa da revista que eu vou ler, para que o irmão compartilhe aí, né, juntamente com os nossos participantes aí, né? Deixa eu tirar uma foto melhor. E nós vamos estar comentando e discorrendo a respeito desse importante assunto aí, capítulo 18 de Apocalipse, a queda de Babilônia. Eu passei aí a revista, a capa dela, algumas coisas nós vamos ler da história do Vaticano, né? E vamos passando fotografias, algumas coisas, para ser compartilhado aí no momento que a gente vai, digamos assim, discorrendo sobre a queda de Babilônia, né? A queda de Babilônia. Bom, eu mandei pelo WhatsApp do celular, se for possível, depois compartilha essa foto. Bom, primeiramente, o primeiro versículo que nós
vamos deparar é um anjo forte, cuja glória, diz aqui, né, em Apocalipse 18, iluminou toda a terra. Este anjo, ele tem uma glória que ilumina toda a terra com uma mensagem. Anjos, como nós já vimos na profecia, são aqueles que trazem mensagem, né? Angelos, né? Trazem mensagem, trazem revelações. O anjo que ilumina toda a terra, né? Toda a terra plana, é uma revelação e vai ter alcance mundial, né? Então, depois dessas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu e se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Tem essa revista, História em Foco, a santa corrupção, as respostas a acusações de desvio de dinheiro e enriquecimento ilícito. A queda do Papa em carta, Francisco é acusado de acobertar abusos sexuais dentro da igreja. A sua liderança no Vaticano estaria ameaçada. Confidencial. Documentos proibidos podem revelar uma face perversa da Igreja Católica. Nós sabemos que não é somente a Igreja Católica a única responsável por abominações no meio eclesiástico. Logicamente, nós vemos grandes abominações também praticadas, corrupções, no meio das igrejas evangélicas, as igrejas protestantes. Mas a mãe, a rainha, a precursora, a maior responsável por maiores abusos na história milenar, né, do Sacro Império Romano, sem dúvida alguma, é a Igreja Romana, né? É ela que é responsável por Babilônia. A palavra Babilônia representa confusão, né? E aqui é descrito como que esta mensagem vai iluminar toda a terra. Quer dizer, todas as pessoas no mundo inteiro saberão, verão, ouvirão dos abusos, das coisas terríveis que acontecem dentro de Babilônia, seja na sua história passada, né, de mais de 1000 anos de supremacia, seja na sua história recente, todos os tipos de abominações. Então diz que se tornou um antro de todo espírito imundo e gaiola de toda ave imunda e odiável. Quer dizer, ainda continua existindo dentro da concepção joanina animais imundos, ave imunda, né? Tipo morcego, né? É uma ave imunda. Nós temos aí uma suspeita de que o coronavírus pode ter sido residente de um morcego, sopa de morcego, que é muito tomada por chineses lá na China. Isso pode ter sido um fator multiplicador dessa peste, né? Mas Babilônia aqui sofre um juízo. E o motivo? Porque todas as nações beberam do vinho da ira das suas fornicações. Os reis da terra cometeram fornicação com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. O que é a fornicação ou adultério espiritual? Quando uma pessoa que conhece a verdade, ela negocia a verdade dela por dinheiro, para agora passar a falar o engano. Foi isso que aconteceu na história da Igreja Romana. Ela foi se corrompendo com o poder do Império Romano. Começando lá no século IV, César, o papismo,
que era um sistema onde a pessoa tinha autoridade sobre a igreja, os césares tinham autoridade sobre a igreja, pelo fato de serem poderosos, ricos. Os padres, os sacerdotes que se uniram ao Império Romano começaram a dar autoridade, por exemplo, a Constantino. Constantino era um imperador pagão, adorador do sol. Ele teve a prerrogativa de fazer a direção do Concílio de Nicéia. E a partir dele se desenvolveu o césaropapismo, um sistema onde era dada autoridade a um César, não pelo fato de ele ser uma pessoa espiritual, de ele ser um homem de Deus, mas por ele ter poder, ele recebia autoridade para falar dentro da cúria da igreja. Isso chama-se fornicação espiritual. Adultério espiritual foi cometido a partir dos primeiros concílios ecumênicos, começando como inaugurador o Concílio de Nicéia. E isso nós também encontramos no meio evangélico, esse tipo de adultério espiritual. O que você acha, irmão Gilberto? Nós vemos também no meio evangélico esse tipo de fornicação espiritual, esse tipo de adultério espiritual? Sim, porque o meio evangélico, ele adotou todos os dogmas, os principais dogmas da mãe, né? Da grande meretriz. O que acontece? Eles pregam um Deus trino, então você teriam três deuses em um, violando assim o primeiro e mais importante mandamento. Então você teria um Deus Filho no lugar de Cristo, que é um homem filho de Deus. Você teria um Deus Espírito Santo no lugar do Espírito de Deus, que é o poder de Deus. Tem os dogmas, as falsas doutrinas de morar no céu, de imortalidade da alma dos condenados. Eles saem em defesa do heliocentrismo, eles saem em defesa da guarda do domingo, revogando por conta própria o quarto mandamento, que seria a guarda do sábado. Lembra-te do sábado, que já era guardado desde a criação. Então, o meio evangélico, o meio protestante, ele tem o batismo também, batismo em títulos, né? Violando tudo o que ocorre, o batismo que ocorre no livro de Atos. Somente há um nome pelo qual você pode ser salvo, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao invés disso, o meio evangélico, o meio protestante, ele se utiliza do batismo em nome de títulos do catecismo católico, com aquela inserção que foi feita, né, no século IV, em Mateus 28:19, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que Pai pode ser até Satanás, né, porque a Bíblia chama Satanás de pai da mentira. E então, essas doutrinas falsas que levam as pessoas ao grande engano e à condenação são amplamente pregados em todo o sistema religioso. Todo o sistema religioso ele está completamente e irreversivelmente comprometido. Por isso que a ordem de Deus, no versículo 4, a ordem é a seguinte: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Então, às vezes, irmãos nos procuram, falando, eu queria provar lá pro meu pastor, pros fiéis, que eles estão pregando tal coisa errada, tal, porque eles publicaram uma revista, publicaram um periódico. Eu falei, não adianta. Você tem que sair, você vai acabar. A ordem de Deus é sair. Não somos nós que estamos falando, nós estamos lendo. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados. Então, a primeira coisa, o sistema religioso está totalmente dominado pelo maligno. As igrejas, elas são vinculadas à maçonaria, ou mesmo as igrejas, as poucas assim que são relativamente, têm alguma independência, mesmo assim elas beberam do vinho da fornicação. Aqui Apocalipse 17, né? Todos os habitantes da terra estão embriagados, não tem escapatória, né? Pois é. E olha, antes de ser feito o pedido, sai dela, povo meu, o anjo ilumina toda a terra, denunciando os pecados
de Babilônia. Bem observado. Vai ser totalmente rasgado para que ninguém fique com desculpa. Ah, eu não sabia. Né? Nessa revista aqui, que eu coloquei a capa aí, tem uma página que aparece aqui, a Basílica de Pedro, né? De Pedro. Aqui fala o que foi o Vatilix, né? O Vatilix, o escândalo Vatilix aconteceu em 2012, quando cartas de um dos administradores do Vaticano foram vazadas, expondo uma rede de corrupção existente dentro da Santa Sé. O esquema denunciava a lavagem de dinheiro em conjunto com instituições italianas, expondo a falta de transparência das finanças do Vaticano e os abusos de poder. Está na outra página aí da revista. Eu mandei pelo WhatsApp. E aqui diz, o responsável pelo vazamento foi o jornalista Gianluigi Nuzzi, que escreveu o livro Sua Santidade, As Cartas Secretas de Bento XVI, em que publicou documentos secretos, mensagens, telegramas e cartas confidenciais entre o Papa Bento XVI, seu secretário particular e administrador Carlo Maria Vigano. O acusado de vazar essas informações teria sido Paolo Gabriele, mordomo pessoal de Bento XVI desde 2006. Ele foi preso pela polícia do Vaticano depois que foram encontrados documentos secretos em seu apartamento onde vivia com a família. Os rumores são de que esta teria sido a gota d'água para a renúncia de Papa Bento XVI. Segundo o professor Celso Heronides Fernandes, desde esta época os princípios éticos e morais da Igreja Católica foram feridos. Abre aspas. Mas o principal foi o princípio cristão de simplicidade e pobreza, aos quais as grandes quantias de dinheiro demonstravam que alguns grandes do Vaticano mais se assemelhavam com empreendedores capitalistas do que com padres convertidos a uma vida de paz e bem. Então o Vatilix, ele vazou por toda a internet os escândalos financeiros da Igreja Católica, que foi responsável pela renúncia do Papa Bento XVI, além dos escândalos sexuais que tiveram vários cardeais. Então você vê aí imagens como diz exatamente a profecia. Se tornou um antro, se tornou uma morada de demônios. Até um cardeal falava, o demônio, ele mora no Vaticano. Veja, cardeais mesmos denunciando, né? E aqui nessa revista até pergunta, dias contados, né? Novas polêmicas voltam a macular a imagem do Papa. Dessa vez, ele é acusado de acobertar clérigos pedófilos dentro da própria igreja. Então, vários escândalos de pedofilia, né? O próprio Papa Francisco teve que lidar com várias questões nesse sentido. Nós temos lá o sepultamento e assassinato de uma jovem de 15 anos que estaria sepultada dentro do território do próprio Vaticano, que até hoje não foi resolvido esse crime desta moça da década de 70, se eu não me engano, 80 e pouco, 83, que foi assassinada e escondida dentro de um terreno do próprio Vaticano. São escândalos atrás de escândalos, além da história milenar de escândalos, de papas escandalosos. Nós temos aqui a foto de vários papas da história que tiveram problemas seríssimos, né? Nós temos o Papa João VIII, ou a Papisa Joana, né? Que foi de 872 a 882. Durante muito tempo, há quem acredite que o papado
não foi uma função exclusivamente masculina. João VIII, líder envolto por guerras e confrontos políticos, testemunhou uma grande instabilidade vivida pela igreja em função da ganância pelo poder. Liderou a instituição religiosa por 10 anos, quando morreu envenenado. Porém, há relatos de que a história de João VIII seja bem diferente da descrita acima. Uma lenda afirma que o Papa era, na verdade, uma mulher disfarçada, a papisa Joana, quer dizer, já teve papisa. Alexandre VI, de 1492 a 1503, as polêmicas sobre Alexandre VI começaram logo em sua escolha como pontífice, uma vez que sua eleição teve compra de votos dos cardeais no conclave. E ele tomou tudo mais difícil em função de sua ganância. Enquanto Roma sofria uma criminalidade e violência nas ruas, o Papa estava preocupado com seus banquetes e seus bailes, pagos com as finanças que eram desviadas da igreja. Apreciador de orgias, era viciado em sexo, possuía um repertório de amantes e cerca de 7 filhos. As circunstâncias indicam que Alexandre VI não estava preparado para o cargo que ocupava. Sua reputação foi tão negativa que, após sua morte, o Vaticano ordenou que seu nome fosse apagado da história da igreja. E aí nós temos, né, outros papas envolvidos com maçonaria, Papa Leão X, né, amante da vida noturna, Papa Leão X, de 1513 a 1521, festas particulares para seu deleite, né, na vida da sua posse chegou ao Vaticano de maca, pois no dia anterior teria abusado em uma farra sexual e estava sem condições de andar, né? E foi ele que foi desafiado com as 95 teses de Martinho Lutero. Então, aqui algumas controvérsias de alguns papas. Depois nós temos legados ou papas que renunciaram. E agora os esquemas de corrupção, Banco do Vaticano envolvido com desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, até mesmo assassinatos, né, sendo investigados e sem solução, patrimônio sendo escondido, desvio, dinheiro da corrupção. Por exemplo, Lula tem uma acusação de que tem guardado no Vaticano mais de 400 milhões de euros. O próprio Lula, envolvido em escândalo de lavagem de dinheiro e dinheiro oculto, patrimônio roubado dos pobres brasileiros que morrem nas filas dos hospitais, desviado para dentro do Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano, acionista de uma empresa de armamentos, a Beretta, né? Empresas de anticoncepcionais, indústrias ligadas à pornografia e muitas outras investimentos muito suspeitos do Vaticano. Então, bem como diz a mensagem, uma vez que tudo isso é bem exposto, nós perguntamos, irmão Gilberto, e a todos que estão participando, quem ficar lá sabendo que tudo isso está acontecendo, continuar apoiando todo esse sistema, vai ser cúmplice ou não? Tem remédio continuar lá ou o melhor remédio é sair de lá? Sem dúvida nenhuma, a pessoa ela tem que sair, porque a própria Bíblia tá falando que, caso contrário, ela será participante dos pecados. Então, ela vai ser, literalmente, ela vai ser cúmplice, porque está na vista de todos, né? Por exemplo, este Papa, ele não está disfarçando que ele é o representante humano do anticristo. O anticristo é o próprio papado. E ele não está fazendo questão nenhuma de esconder isso, né? Ele já negou Cristo, falou que Cristo é metafórico, já falou que Deus fracassou. Ele defende a teoria da evolução. Aqui, ó, Papa Francisco diz que Big Bang e teoria da evolução não contradizem a lei cristã. Ele negou o livro de Gênesis.
Ele falou, ele criticou a interpretação das pessoas que leem Gênesis, livro da Bíblia, achando que Deus tem agido como um mago, com varinha mágica, capaz de criar todas as coisas. Ou seja, o Criador não é mais Criador para esse Papa satânico. Então ele rasgou os evangelhos, né, ao falar que Cristo é metafórico, rasgou o livro de Gênesis, ele não reconhece Deus como Criador e ele é um darwinista, né? E a gente sabe que o darwinismo é associado ao satanismo. Tanto que Karl Marx, que era um satanista confesso, ele escrevia cartas elogiando Darwin. Nossa, mas que teoria maravilhosa, era isso que a gente estava precisando, tal. Então, e o Papa Francisco, ele é dessa linha. Ele é marxista, ele é darwinista, ele é 100% maligno. Então, e todo mundo está vendo isso, né? As notícias saem todos os dias, as pessoas estão vendo. E mesmo as igrejas protestantes, as pessoas estão vendo as aberrações. Elas estão percebendo as aberrações. Eles cobram dízimo. Não existe, nunca existiu dízimo em dinheiro, nem no Antigo Testamento, nem na Antiga Aliança. Muitas igrejas falam que a pessoa não pode ler a Bíblia, que isso é função do pastor, porque se a pessoa ler a Bíblia, ela corre o risco de ficar louca. Então elas estão percebendo que está errado e com isso elas ficam inexcusáveis. Não tem desculpa, elas acabam sendo condenadas. Elas não podem falar, não, fui enganado. Mas como foi enganado? Você não tem uma Bíblia em casa, você não está vendo tudo o que está acontecendo. A abertura do capítulo deixa claro, né? Que desceu um anjo que tinha grande poder e a terra toda ela foi iluminada com a sua glória. Então essa iluminação significa que está sendo mostrado para todas as pessoas. Todas as pessoas estão sendo alcançadas, não apenas aquelas que têm acesso à internet, mas todas elas estão vendo o grande engano desse sistema maligno religioso, que é apenas um pilar, né, da pirâmide de controle, juntamente com o sistema educacional, com os governos. E agora, se elas continuarem por comodidade, não quero sair, já estou acostumado, tá ruim, mas tá bom, eu sei que tem muita coisa errada, mas também tem coisa certa. Se ela se conforma com a meia-verdade, porque toda seita, toda denominação, tem coisas que elas vão pregar que vão ser verdade. É a estratégia de Satanás, ele mescla, né? Mesmo no Éden, ele falou, se você comer desse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Nesse sentido, você vai ser igual a Deus. E realmente, eles comeram e ficaram conhecedores. Eles perceberam que eles estavam nus, eles perderam a pureza. Só que ela falou, certamente não morrereis. Tudo bem que eles não morreram na hora, mas depois eles morreram, eles voltaram ao pó da terra. Então, é isso que o sistema religioso faz. Ele te mostra uma ou outra verdade, tá vendo? Tá aqui na Bíblia, tá vendo como é verdade? E faz você engolir um pacote gigantesco de mentiras que levam à condenação. Então não tem nenhuma desculpa. A pessoa, ou ela sai, ou ela é cúmplice. Isso não somos nós que estamos... Pô, como que vocês podem pregar uma coisa dessas? Tá escrito aqui, ó. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. E para que não incorras nas suas pragas. Tá literal aqui, a gente só tá lendo. Certo, irmão Flávio? Então, nós temos aqui o enfoque, sai dela, povo meu. Como você bem falou, porque tudo que acontece lá não está mais em segredo. Não está mais em segredo. Inclusive, aqui nesta revista, fala do envolvimento de papas com a maçonaria, esses papas reis envolvidos com a maçonaria. Tem a lista de papas maçons aqui, nesta revista, né? Uhum. Então, você vê que existe um comprometimento muito grande de tudo que está acontecendo e tudo foi exposto, nada ficou oculto. Então, essa exposição da Babilônia e dos seus escândalos está muito bem, digamos assim, divulgado. Ninguém pode dizer, eu não sabia, né? Eu não tinha esse conhecimento, né?
Porque esse anjo, ele ilumina toda a terra, então não tem... Agora, o que as pessoas tentam? Porque eu tenho que ficar lá para mudar, eu tenho que ficar lá para lutar contra o erro, né? Não. Quem ficar lá, mesmo lutando contra o erro, vai ser responsabilizado, vai ser, aos olhos de Deus, não vai ser tido por inocente, digamos assim, vai ser cúmplice dos pecados de Babilônia. Então, tanto no sistema da mãe, como no sistema das filhas, não tem remédio. Quem quiser se salvar, quem quiser a salvação, tem que sair fora. Tanto que a palavra eclésia, que é traduzido para a nossa língua portuguesa igreja, ela vem de eklos, né, que é para fora, ésia, chamado para fora. Então, a verdadeira igreja são pessoas chamadas para fora da mentira, chamadas para fora desse sistema religioso mentiroso, trinitariano, heliocêntrico, chamados para fora para uma vida de santificação, chamados para fora de toda a mentira de Babilônia. Essa é a igreja verdadeira, chamada para fora. Ela é completamente diferente, a verdade, o que a Bíblia ensina, é completamente diferente do curso do sistema religioso. O sistema religioso deve entrar cada vez mais em um colapso, em um cataclisma, que não vai ter conserto. Os acontecimentos que estão se dando em vista da humanidade, tanto no Oriente Médio, geopolítico, estão destruindo toda a retórica, todo o dogmatismo, tanto do sistema protestante, das seitas religiosas protestantes, como da própria Igreja Católica. O que está acontecendo no mundo está desconstruindo tudo que eles ensinaram como profecia, como acontecimentos. Estavam ensinando aí o anticristo, que vai fazer o pacto de 7 anos, reconstruindo no templo, lá no templo sendo adorado como Deus, né? E nós estamos vendo ali o Donald Trump fazendo um decreto de paz, um acordo de paz, que não contempla a reconstrução de terceiro templo, pelo contrário, preserva a mesquita dos muçulmanos ali no local do Monte Templo, e dá todos amplos poderes para os palestinos continuarem tendo acesso a esse local, inclusive criando anexo a ele uma parte da cidade de Jerusalém para a adoração deles, um estado ali, que a gente sabe que não vai dar certo, mas é uma esperança que foi dada, né? E isso indo contra totalmente o que eles pregam, do anticristo que constrói o terceiro templo, faz um pacto de 3 anos e meio, é adorado como Deus no templo. Nada disso está acontecendo. E isso ainda que nós vamos ver a cidade de Jerusalém ser invadida, como está profetizado na Bíblia, ali em Zacarias 14, que vai desconstruir totalmente Babilônia. Construir totalmente Babilônia, né? Então a gente percebe isso aí acontecendo, né? Em Zacarias 14 deixa claro, né? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá, próprio Deus, e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Então as pessoas falam, mas toda hora tem guerra no Oriente Médio, né? Palestina contra Israel. Mas uma coisa são os mísseis que eles soltam, o Israel tem aquele sistema Iron Dome e tal. Outra coisa é o ajuntamento das nações para tomar a cidade, para entrar lá. Vai ser diferente, entendeu, pessoal? Não é porque toda hora tem guerra, então vai ser só mais uma guerra. Não.
O que vai acontecer é uma coisa... Elas vão estar lideradas por Gog. Ou seja, elas vão estar lideradas pela Rússia. Vão estar a Turquia, a Síria, o Irã, Iraque, os países árabes vão estar juntos. E vão pelejar contra Jerusalém, tomando a cidade, invadindo a cidade. E quando eles estiverem prestes a derrotar os judeus, aí ocorre o retorno de Cristo. Então isso está previsto, Ezequiel 38 e 39, Zacarias 14, Joel 3. Está previsto em vários livros da Bíblia. Por isso que a gente tem que entender o Apocalipse, porque vai abrindo o entendimento dos demais. Então, irmão Flávio, tá tudo certo aí? Eu acho que ele... Não sei se caiu a ligação dele. Deixa eu ver aqui que tá... acho que ele tá silenciado. Deixa eu ver se tem algumas dúvidas no chat. Os líderes palestinos já disseram não à proposta. A Christian Yunis está falando. Boa noite pro Ale aí. Terra Plana Evidências. Like tá de graça. 388 pessoas, quase 400 pessoas. Gostaria de agradecer a presença de todos. Ana Lomba. Mas continua o Gilberto falando aí, eu já faço mais comentários. Tá, tô vendo alguns comentários aqui do chat, fazendo um pequeno intervalo aqui. Ana Lomba, Lutero conseguiu derrubar a idolatria, entre aspas. No entanto, o politeísmo trinitariano, a mudança do dia do Senhor, crença platônica, portal da idade da alma, imortalidade da alma continua até hoje. Não, justamente, o que a gente fala, nós fizemos uma análise no capítulo 10 sobre a Reforma Protestante, é que, infelizmente, a Reforma Protestante ela foi incompleta. Se ela tivesse sido completa mesmo, se eles tivessem resgatado a pureza da Bíblia, das Escrituras, o mundo seria completamente outro. Mas, porém, eles fizeram muitas concessões à grande meretriz. Então, acabou ficando uma reforma parcial, uma reforma incompleta. Quando você tem uma reforma incompleta, você tem meias verdades. E aí, acaba que não resolve, entendeu? Porque a meia verdade, ela não vai te salvar. Pelo contrário, né? A meia verdade, ela vai acabar te condenando. Deixa eu ver, o Luigi comentou: quem tá no engano, mas sinceramente busca a Deus, porém nunca se deu o trabalho de abrir a Bíblia, vai cair junto. Um cego guia outro, ambos caem, diz Jesus. Mas só Deus sabe o coração dos homens. Não, verdade, às vezes a pessoa tá 20, 30 anos numa denominação, vai nos cultos, nunca faltou, mas o que acontece? Ela nunca abriu a Bíblia. O que significa... Mateus de Souza Azevedo. O que significa como pelejou no dia da batalha? Que batalha? Pelejar é você ir contra, né? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja, para irem contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Então, deixa eu ver que mais que as pessoas estão comentando aqui. Mr. M, Deus o abençoe a todos. A batalha vai ser o Armagedon vai ser a batalha final, né? Israel, ele teve várias batalhas na Bíblia. Tiveram várias batalhas que Israel venceu. Tanto nos tempos antigos, quanto atualmente, né? Desde a sua criação, ele também teve guerras. E todas as guerras eles conseguiram vencer. Eles só perdiam batalhas quando eles estavam desobedecendo a Deus. Então você pegando os livros de Reis, Samuel, os livros seguintes, você percebe que algumas batalhas eles perderam pelo fato de estarem em desobediência. Tanto que eles chegaram a ser levados cativos para a Babilônia, né? Foram destruídos algumas vezes. Mas Deus ele sempre preservou um remanescente. Eles nunca foram completamente destruídos. No ano 70, eles sofreram uma grande tribulação com a invasão do imperador Tito de Roma. Foram espalhados pelo mundo. Passaram pelo, se eu não me engano, Zacarias 12, né? Que fala uma passagem da Segunda Guerra.
Deixa eu ver, quando fala que seriam destruídos 2/3 passados pelo fogo. Eis que farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Isso está acontecendo, né? E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Mesmo sendo uma pequena cidade em Israel é um país pequeno, ele se torna uma pedra pesada para todos os povos ao redor. Por isso que as nações vão se juntar contra ela. A gente diz que Israel é uma pedra de tropeço. E próprio Deus faz isso, ó. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Em algumas passagens está pedra de tropeço. Deixa eu ver se eu acho uma outra passagem aqui. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres. Então, todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte e suas mulheres à parte. Então, e tem uma passagem que fala, né, que eles, até os que o transpassaram vão prantear, vão chorar como se tivessem perdido o filho. Porque muitos judeus eles vão se converter, eles vão reconhecer que eles acabaram matando o próprio Messias, o próprio rei. E farei passar aqui, ó, isso aqui foi na Segunda Guerra. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu a ouvirei e direi, é meu povo. Ela dirá, ó Senhor, é o meu Deus. Então, essa terceira parte ela foi provada na Segunda Guerra, né? Se eu não me engano, de 9 milhões de judeus, morreram 6 na Segunda Guerra. E os 3 milhões restantes, eles foram provados. Eles foram provados e conseguiram sobreviver, né? Clamaram o nome de Deus. Aqui, ó, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirparão, mas a terceira parte restará nela. Então, de 9 milhões, 6 acabaram sendo mortos e 3 milhões foram provados, né? Passaram pelo fogo para ser purificado. Deixa eu ver as dúvidas que estão tendo aqui. O reino vai ser na terra. Sim. O reino de Deus é muito claro a Bíblia, né? Nós temos várias passagens, mas uma muito clara é Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós vamos ver no final do estudo do Apocalipse que a Jerusalém celestial, ela desce para a terra. E viu um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui no versículo 2 do capítulo 21. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Então a nova Jerusalém, que é o tabernáculo de Deus, que é uma grande cidade, ela vai descer dos céus na terra. O reino vindouro, ele será da terra. Porque assim, a Bíblia fala reino dos céus. Só que não é reino nos céus. É reino dos céus, que vem dos céus. Por isso que nós oramos o Pai Nosso. Venha a nós, ou seja, venha a nós que estamos na terra o vosso reino. É exatamente isso. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem o Pai Nosso, fica muito claro. A gente pode pegar em Mateus. Eu não lembro se a oração em Mateus 6, acho que é um pouquinho para frente. Aqui é Mateus 6 mesmo. Venha o teu reino.
É uma forma também. Então, venha o teu reino. O reino de Deus virá na terra. Em Lucas também ele ensina a oração. Então, essa doutrina de morar no céu é falsa. Peraí, tem uma dúvida aqui. Foi a antiga, irmão Gilberto? Foi a antiga ambição de Satanás. Farei o meu trono na banda do norte, acima das alturas das nuvens. Na banda do norte serei semelhante ao Altíssimo. Ou a Babilônia, né? A Babilônia mesma, ela foi construída com o objetivo: eia, construamos uma torre cujo cume toque os céus. Já era a ambição lá de Nimrod, né? Eles alcançarem e tocarem o céu. Então, essa ambição de habitar no céu, lá no trono de Deus, é uma ambição que foi alimentada por Satanás. E ele incutiu, através de doutrinas pagãs, essa mesma ambição no sistema religioso. Eles querem habitar lá no trono de Deus. E Deus prometeu a terra ao homem, não o céu. Então, Babilônia, ela é soberba, ela é exaltada, ela quer tudo para ela. Sempre viveu em delícias, né? Como a gente leu no capítulo 18. E assim ela procede, né? Exatamente. Essa parte aqui que os mercadores da terra, que fornicaram com ela, aqui versículo, viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, é justamente porque todas as religiões ficaram debaixo dela, né? Se aproveitando de tudo que ela construiu, de todo esse grande engano. Então, a grande meretriz caindo, todas desmoronam junto com ela. Por isso que eles choram, ó. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias de ouro, de prata, porque cai toda a idolatria, cai todo esse sistema. As igrejas, pessoal, elas têm um faturamento extraordinário. Para vocês terem uma ideia, uma igreja, ela não paga imposto. Por isso que a gente vê Aqui no Brasil, isso. No Brasil, as igrejas, elas têm o que chama imunidade tributária. E o pior é que isso está na Constituição Federal. Eu não lembro agora o artigo. Deixa eu tentar digitar aqui. Bom, mas isso é um fato conhecido de todos, né? Que a igreja não paga imposto de renda, né? Exatamente. Assim, não paga por movimento de doações. Estão isenta de imposto. Porque a igreja, segundo o entendimento do Estado, ela tem função social, né? Então, por esse motivo, ela não pagaria impostos. Mas o enriquecimento não é só isso. A gente tem a questão da lavagem de dinheiro do tráfico usando igrejas. Isso é uma coisa seríssima. Há várias acusações de igrejas que cresceram, se estruturaram em cima da lavagem do dinheiro do tráfico, porque elas acabam não sendo investigadas. Então, elas conseguem lavar grandíssimas quantidades de dinheiro vinda do tráfico, de armas e tudo. Então, é como diz ali mesmo, os mercadores da terra ganharam dinheiro com ela e fizeram um monte de maracutaia com todo esse sistema de Babilônia. Então você vê aqui, por exemplo, no artigo 150 da Constituição Federal do Brasil, que é a lei maior do Brasil, né? Essa lei está acima de todas as leis. É vedado à União Federal, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Por isso que tem tantos templos, tantas denominações. Porque qualquer uma que você abrir, eu falo, eu quero abrir a igreja quadrangular da pedra angular, eu quero abrir a igreja pentecostal em Cristo Jesus. Qualquer uma que você inventar e você abrir, você vai lá, vai no contador, faz o estatuto social bonitinho, registra, pronto. Você não vai pagar nenhum imposto, nem para o estado, nem para o município, nem para a União Federal. E por isso que tem aqueles templos gigantescos, tem aquele templo de Salomão, né, do Edir Macedo, acho que é da Igreja Universal, por exemplo, não tem só em São Paulo, eu acho,
Eu acho que ele chegou a fazer em outros locais. Por exemplo, é isso aqui, ó. Curitiba tem um templo enorme que foi feita pela Igreja Universal. O Edir Macedo toma banho em uma banheira de ouro maciço, né? Ele tem apartamentos que valem verdadeiras grandes fortunas, né? E ele não é taxado, nada disso. Para você ter uma ideia, no Templo de Salomão, que fica lá no Brás, na parte de cima tem suítes e um heliporto. Ali desce os pastores, tudo. Tem tudo. Como diz exatamente a opulência, né? A riqueza de Babilônia e suas filhas, né? Então, um templo desses, ele não gera 1 centavo de imposto para o município onde ele está localizado. Esses templos eles são totalmente nocivos. Além de levarem as pessoas ao engano e à condenação e a retirar o dinheiro das pessoas, eles cobram dízimo pesado, né? Dízimos o tempo inteiro, tem que pagar boleto, passar cartão, tal, tem que dar o carro, dar a casa, dar o terreno. Eles não pagam imposto nenhum. Então, assim, você fala, nossa, deve ser caro manter isso aqui. Imagina o IPTU. Se isso fosse ser cobrado, o IPTU ele seria em torno de uns 30 mil reais por mês de um prédio desse tamanho em São Paulo. Mas não, eles são isentos, entendeu? Então eles têm um lucro assim absurdo. É o que o irmão Flávio tá falando. Ele toma banho numa banheira de ouro maciço. Eles têm apartamentos em Miami, em Dubai, em diversos países. Eles têm jatos. Exatamente a descrição. Não é só a Universal que está nesse esquema. Não, todas. Todas as igrejas. Todas. Todas. Elas construíram universidades. Usa dinheiro, inclusive, que foi ganho à custa da morte de fetos inocentes, né, no ventre de suas mães. Igrejas que recebem dinheiro vindo de patrocinadores que são abortistas, né? Nós temos Babilônia, ela é culpada. Babilônia, quando a gente fala, tendo a igreja mãe, que a gente está mostrando aí, que foi digamos, a orquestradora de toda essa estrutura. O heliocentrismo, por exemplo, quantas empresas, quantas coisas não estão utilizando o heliocentrismo para ganhar dinheiro? Até as universidades, até as agências espaciais, toda a estrutura de ensino maçônico se beneficia dessas mentiras, desses dogmas mentirosos, dessa confraria maçônica católica romana. Está tudo misturado. Babilônia virou um antro. Não existe definição melhor do que essa que a Bíblia dá. Virou um antro de espíritos imundos, de coito, de toda ave imunda e aborrecível. Agora, amém. Oi, irmão. Não, a definição é perfeita, porque o que é praticado pelo sistema religioso é pura abominação. É pura abominação. Esse Papa, por exemplo, ele é membro do Rotary Club. Assim, é um negócio da Argentina lá. Ou seja, o cara é maçom abertamente, ó. Ele é membro do Rotary International, uma organização tipicamente maçônica. Do Rotary de Buenos Aires, cara. Ele usa a mão no peito. Aqui nessa revista denuncia os papas que foram maçons, né? Ordem maçônica, a existência, excomungados na igreja por serem maçons. Os maçons se tornaram anticlericais, ou seja, condenaram a influência dominante de instituições religiosas como padres e bispos sobre decisões de aspectos políticos, sociais da vida pública. Por isso, em 1738, os maçons foram excomungados pela Igreja Católica. Em 1798, então, vai ser Napoleão Bonaparte que vai derrubar o Papa Pio VI, leva ele para a França. Em 1799, ele mata o Papa à espada. Mas o que acontece? Passa, a partir de 1958, a existir papas maçons, né? Existe uma acusação de que o Papa João XXIII, de 1958, e o Papa Paulo VI, de 1963,
pelo Concílio de Vaticano II, convocado por João, em 25 de dezembro de 1961, terminado em 8 de dezembro de 65, sobre o Papa de Paulo. Acusam que ele seria e ocuparia cargos ligados à maçonaria, né? E o Papa Leão XIII, a maçonaria propaga que a Igreja Católica é uma seita, não uma religião. E nesse ponto, o Papa Leão XIII, ele vai condenar a maçonaria. E agora, por final, a maçonaria se infiltra novamente dentro da Igreja Romana, no Vaticano, né? Esse Papa Bento XVI foi chantageado por membros do Banco do Vaticano que estariam ligados a instituições maçônicas Illuminati. E ele foi obrigado a renunciar, além de todos os escândalos do Banco do Vaticano. Continuando a leitura, diz que até almas a Babilônia vende, né? Comercializa. Pessoas que se vendem pelo dinheiro do sistema religioso. Quantos pastores que hoje conhecem a verdade, irmão Gilberto? Quantos pastores que hoje conhecem a verdade e continuam pregando a mentira por causa dos altos salários, dos privilégios que eles têm? Muitos, irmão Flávio, muitos. Eu já tive a oportunidade de debater por e-mail com pastores famosos do sistema, que tem canais grandes, só que eles não querem, cara. Eles falam, não, eu não quero discutir isso, debater sobre trindade e tal. Eu falo, vocês sabem que é falso, por que vocês continuam pregando? Por que vocês continuam nesse engano? Não quero mais falar, passar bem. Então eles sabem, só que o que acontece? Eles recebem altos salários, eles têm cargos, eles vão para várias cidades para fazer pregação. Muitas igrejas, a gente sabe que a tesouraria... Tem privilégios também, né? Muitos privilégios. Muitos privilégios. Presentes, né? Presentes, eles têm... No aniversário deles, eles são praticamente idolatrados, né? Nossa, é um negócio que os evangélicos, eles não idolatram imagens, mas o que eles fazem com os pastores, eu não sei se é até pior, viu? Bate palma pra pastor. No aniversário do cara, trocentas mil postagens, idolatrando. É um negócio complicado, viu? É um negócio realmente preocupante. Aqui, mais um item sobre o Papa. Ele foi aceito com entusiasmo pela maçonaria italiana e pela maçonaria judaica. Colocou até o kippah aqui e tudo. Então ele é sem limites aqui. Esse Papa Francisco, ele é totalmente sem limites. Ele beijou até na boca líder islâmico, né? Ele beija a mão dos Illuminatis, né? Rockefeller, Rothschild, que estiveram encontrando com ele se inclina para eles. Não é eles que se inclinam para o Papa, ele se inclina para os Illuminatis. E tem uma filmagem disso aí, denunciado no YouTube. Então a gente percebe como que esse sistema de Babilônia está bem descrito em Apocalipse 18 e não tem para onde fugir. Não tem como acusar outra coisa. Não tem. No final, o último versículo do Apocalipse 18, ele fecha totalmente o entendimento de quem que eles estão falando, do que eles estão, de que o anjo está falando e a mensagem do Apocalipse está falando, para não deixar nenhuma sombra de dúvida e deixar indesculpável quem defende as abominações de Babilônia. O heliocentrismo. Quem defende o heliocentrismo até a bola supersônica, né? Sim, vai ficar indesculpável. Eles idolatram o sol aqui. Você vê os papas, além dessa questão da guarda do domingo, vocês veem as imagens deles adorando, assim, exaltando o Deus Sol. Eles elevam o Deus Sol, que é Satanás. Aqui não, todos os papas, né, fazem isso. Tá aqui. Não, é objeto de culto o Sol de Constantino, com as 3 letras
IHS, né? Isis, Horus, Sebe. Sebe. Antigas divindades que eram comungadas em forma de hóstia. Sim, né? a Então, se você Trindade, pegar a Trindade o para Antigo eles. Egito, o Antigo Egito já existia o trigo em forma circular para representar o círculo do Sol, que era dado em comunhão para os egípcios comungarem com o Deus Sol. Esse mesmo costume vai adentrar dentro da Igreja Romana como ceia, né, dominical, que é a hóstia. Né? A hóstia, na verdade, representa o Sol, a comunhão com o Sol, que já era praticado lá no Antigo Egito, a comunhão com o Sol através de hóstias, que era trigo prensado em forma circular para representar o disco solar. E essas 3 letras IHS, que eles dizem ser Jesus, Homem, Salvator, na verdade é Isis, Horus, Sebe, a trindade egípcia, pai, mãe, filho, Sempre, que até hoje dentro do catolicismo. sempre que alguém é batizado pela Trindade, na verdade está sendo batizado por essa trindade satânica que eles idolatram, né? Isis, Horus o e Sebe. batismo pagão, né? Essa questão... o batismo pagão. Isso vem lá atrás, essa doutrina, né, de Nimrod, que era casada com Semíramis. E aí Nimrod morreu. Isso. Como que pode um deus morrer? Aí teve a encarnação do verbo, que era Tamuz, o filho deles. Tamuz, na verdade, seria Nimrod encarnado. Então, toda essa confusão veio daí. De encarnação, de trindade, de Deus Filho. Né? Ela sincretizou dentro da religião romana e está sendo propagado também pelas filhas, o sistema religioso protestante. Sim, o protestantismo aceitou. Tá tudo contaminado. Na verdade, teve até uma inquisição protestante, correto, irmão Flávio? John Calvino chegou a mandar matar... Oi? Os próprios protestantes, o João Calvino, por exemplo, perseguiu Miguel Cervellet, né, Cervelletto, que era um cientista, ele trabalhava com estudos sobre anatomia humana, ele resolveu vários problemas e grandes contribuições para a medicina, e ele era também um estudioso e divulgador da verdade. Por ele ser antitrinitariano, ele foi queimado vivo por João Calvino, né? O que o Papa não fez com o Miguel Serveto, o João Calvino pegou e mandou queimar ele em madeira verde, não teve misericórdia dele, pelo fato de ele não acreditar na Trindade, ele era unitário. Aí chegaram no momento que ele estava para ser queimado, confessa que Jesus é o Filho eterno de Deus. Ele falou, não, Jesus é o Filho do Deus eterno. Eles queimaram ele vivo, porque ele disse que Jesus é Filho do Deus eterno. Que é o que está na Bíblia. Ele tinha que confessar que Jesus era Filho eterno de Deus. Nossa. Então... Ou Deus Filho eterno. Desse tipo. O João Calvino mandou queimar ele em madeira verde, o Miguel Serveto, né? É o caso de Lutero. Lutero não pavimentou a questão do Holocausto nazista? Sim. O Hitler só falou que o povo alemão queria ouvir, o que eles já liam nas literaturas de Lutero, que judeu era cão, que judeu devia ser queimado as sinagogas deles, que eles deveriam ser mortos, que eles eram os deicidas, né, que mataram o próprio Deus. Enfim, era essa cultura da ideologia luterana que impregnava a cabeça dos alemães. Hitler só amplificou o que eles queriam. Só amplificou, mas eles já tinham essa ideia, né? Você vai ver o Papa Pio, deixa eu ver qual que foi o Papa que deu uma grande soma de dinheiro para Hitler fundar o partido nazista. Deve ter sido o Pio XI. Isso, Papa Pio XI, que era o Papa de Hitler, né? Tem várias fotos dele com Hitler, era o Papa do Hitler, que até hoje a Igreja Católica nega, diz que não é verdade, mas o dinheiro que foi dado saiu do Vaticano para a formação
do Partido Nazista, Nacional Nazista, Socialista Nazista. Sim, então, foi o Papa o Pio Lula XI. mesmo, ele confessa. Oi? Foi o primeiro Papa Rei. O Pio XI, ele foi o primeiro Papa Rei, que foi de 1922 até 1939. No mandato dele que o partido cheio da grana. Que o Partido Nazista foi criado. 1,75. No mandato dele que Hitler chegou ao poder. 1,75. Pode falar. 1,75 bilhões de libras foi dado pelo Benito Mussolini para o Vaticano, a criação do reinado do país do Vaticano. Esse Papa estava cheio do dinheiro. Ele vai pegar esse dinheiro, parte dele vai dar uma grande soma para formar o Partido Nazista. Então, nela se achou o sangue dos profetas, dos servos de Deus e de todos que foram assassinados por ela. Desde a Inquisição, ao Holocausto nazista, a todas as promoções de perseguição que foi promovido por esse sistema papal. Entendeu? Só na Santa Inquisição foram 50 milhões assassinados. Só a Inquisição. Né? Nós temos aí mais a conta das mortes que ocorreram em oculto, que não se sabe. Né? Todo tipo de coisas abomináveis, como aborto de crianças, vários conventos que foram encontrados, fetos de crianças nos canos, nos esgotos, entre conventos, né, coisas abomináveis que aconteceram e que ainda vão ser revelados só no dia do juízo final. Mas o livro de Apocalipse fala, debaixo de Babilônia, ela é culpada pelo sangue. Sim. Ela está culpada pelo sangue. O último versículo do capítulo 18. Né? Por isso que ela vai ser queimada no fogo. E essas igrejas de ossos aí, irmão Flávio, que horrível. Essas igrejas católicas feitas totalmente de ossos dos mártires. Os coliseus, né, debaixo do Vaticano e debaixo de Roma, existe centenas de quilômetros de cavernas sepultadas, irmãos nossos que foram mortos de forma cruel pela Igreja Romana na sua fase papal, né? Ou mesmo pelo próprio Império Romano na sua fase dos Césares. Então, Babilônia é um sistema criminoso, um sistema que tem sangue, está com as mãos sujas de sangue. E todos que apoiarem esse sistema e não saírem de lá serão culpados do sangue de Babilônia. Por isso que vai ser destruído totalmente. Tudo subentende aí uma explosão atômica, um grande terremoto que incendeie a cidade de Roma, alguma coisa nesse sentido. Um juízo de Deus terrível que diz que uma só hora, de uma só vez, veio o juízo sobre essa cidade. E o seu fumo sobe e todos choram por ela. Você vai ver ai, ai, ai 3 vezes. Ai, ai, ai 3 vezes. Porque nós temos um ai, ai, ai lá no tempo de Napoleão Bonaparte. Nós temos um ai, ai, ai agora com todos esses escândalos. E um último ai, ai, ai que é realmente vendo subir o seu fumo, destruindo totalmente Babilônia, acabando, tornando ela uma cidade desabitada, que nunca mais vai habitar nada, a não ser chacais, bichos nojentos que vão habitar lá, igual Babilônia lá no Iraque, né? Que hoje só restou vestígios de Babilônia e lá moram os chacais, como foi profetizado a Babilônia antiga. A Babilônia moderna está fadada ao mesmo destino da Babilônia antiga. É realmente uma cena estarrecedora e também de advertência e de juízo para os sinceros. Olha, sai dela. Você que ainda está envolvido ou com o próprio Babilônia ou com as suas sucursais, né? Sai dela.
né, das suas falsas doutrinas, dos seus falsos enganos. Como que as pessoas podem ver essas igrejas feitas de ossos dos mártires, dos irmãos, e achar que isso é uma coisa de Deus? Eu não consigo entender, irmão Flávio. Como Isso que é elas... tétrico, né? É tétrico, é uma coisa terrível. E como é que uma pessoa pode achar que isso é santo, sagrado? Então, Que absurdo. eu não É consigo uma falta entender. E Não, são dezenas de igrejas inconcebível. assim. São inúmeras. Inconcebível, né? Inconcebível. A igreja em né? si, as igrejas normais, elas já são tétricas, né? Já são cheias de imagens escuras, aqueles vitrais, já é um negócio estranho, né? Aquelas vestimentas lá do padre, tudo um monte de ritual, você já fala, pô, não tem nada a ver com a Bíblia, né? Se a pessoa já abriu a Bíblia uma vez, ela não consegue entrar. Agora, essas de ossos aqui, não dá pra... Não entra na minha cabeça. Como que podem achar que isso é uma tem coisa... debaixo do Vaticano também toda uma aura tétrica, né? Ali tem as criptas, né, dos papas, e eles dizem que ali estaria sepultado o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né, ali debaixo do Vaticano, né? Isso sem falar a biblioteca do Vaticano, quantas coisas que tem ali, dos crimes que foram cometidos debaixo dos coliseus, ali das masmorras debaixo das igrejas que levavam as pessoas para a Inquisição. Quantas injustiças que foram praticadas, quantas abominações que foram feitas, né? Então, lendo o último versículo de Apocalipse 18, o juízo dela vai ser grande, porque grande é o Deus que a julga, é o Deus eterno, é o Criador que vai julgá-la, né? Ele é poderoso e vai destruí-la totalmente, de forma que só até fumo e fogo, as naus, quem estiver de longe vai contemplar. Dizem que o segredo de Fátima, né, é a destruição do Vaticano. Sabia disso? Que os próprios católicos, eles trafegam entre eles, né? O terceiro segredo de Fátima seria a destruição do papado, do Vaticano. Inclusive, esse Papa agora, Francisco, estaria sendo dentro da Carta de Fátima, o último Papa. Por quê? Porque o diabo sabe a verdade, ele sabe de algumas coisas que vão acontecer, e ele tenta mistificar para o lado da idolatria, né? Para o lado ainda das crenças idólatras e babilônicas. Mas é fatal. O fim de Babilônia é fogo, destruição total do Vaticano, que foi responsável pelas maiores atrocidades ao longo desses 1.500 anos de história de abusos e de corrupção que vem e que está às claras. Ninguém pode dizer mais que está oculto, está às claras. Né? Exatamente. Para ninguém mais ser inocente. Algumas pessoas estão com dúvidas se o reino vindouro vai ser no céu ou na terra. A gente já falou no meio da live que vai ser na terra. Aqui na terra. Vai ser aqui na terra, tem várias passagens. Zacarias 14, né? Zacarias 14 fala que os pés do Senhor Jesus, quando for expulso as tropas que vão invadir Jerusalém, os pés do Senhor Jesus vão tocar o Monte das Oliveiras, e ali começa o reino de 1000 anos sobre os restantes das nações, e os salvos sendo os futuros governantes da terra. Isso está também em Daniel capítulo 7, 26, está em Apocalipse capítulo 2, verso 25 ao 27, Apocalipse 5, verso 9 ao 10, Apocalipse capítulo de número 20 fala desse reinado também. O livro de Salmos, capítulo 37, Salmos, capítulo de número 115, 16, benditos sois do Senhor que fez os céus e a terra, os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Né? Então, Salmos, capítulo 2, Salmos, capítulo 11, Miqueias, capítulo 5, né? Nós temos muitas passagens falando deste reino na terra. Mateus, capítulo 5, que Jesus fala
Bem-aventurados os Mansos, que os herdarão a terra. mansos, porque eles herdarão a terra. Em Atos né? 1, as pessoas elas passam despercebido, mas deixa muito claro que Jesus vai voltar aqui para a terra. Eu vou ler só os versículos 10 e 11 de Atos 1. Então, e eles, né, os discípulos, ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eram 2 anjos, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, ele vai voltar, da mesma forma como ele subiu para os céus, ele vai voltar para a terra. Voltará da mesma forma como o viram subir. Então, ele vai descer na terra, porque o reino milenar dele vai ser aqui na terra. Deixa eu agradecer o superchat da irmã Adria Mendes Artesanatos. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida também na live, que a gente está chegando ao final do estudo. Agradecer a presença, 420 pessoas com a gente, bastante gente mesmo, para uma terça-noite. Agradecer a presença de todos. Perguntaram da inversão magnética. Não tem nada disso na Bíblia. O que tem é a destruição pelo fogo, né? Mas esqueço essa história aí de inversão magnética, ainda mais que Jesus vai voltar como um ladrão, né? E tem uma passagem, eu não lembro se é em Lucas, que fala que vai ser como nos tempos de Noé. Os homens vão estar comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Então as pessoas vão estar... Isso, vão estar trabalhando, um vai estar indo no trabalho. Vida normal. Então esquece essa história. Ele vem como laço sobre os habitantes da terra. O Jorge Pimenta, o irmão Jorge Pimenta, em breve com vocês, irmão Gilberto, irmão Flávio. Amém, irmão Jorge. Amém. Irmão Jorge Pimenta, que vem realizando um lindo ministério lá na Bahia, em Una, Bahia. Ele é um pastor, ele é um líder. Ministério de restauração, né, da verdade. Isso. Exatamente. Ele é um líder religioso que aceitou a verdade, está estudando a verdade pura, né? Sem a contaminação do sistema, porque a gente viu que a grande meretriz, ela embriagou a todos os habitantes da terra com o vinho da sua fornicação. Então todo mundo acabou sendo contaminado. E ele está descontaminado, graças a Deus, né? Caiu a venda, da mesma forma que caiu a nossa. E está passando a verdade... Numa guerra, né? Está numa guerra sem trégua, porque não são todos que têm essa coragem, né, esse desprendimento que o nosso irmão está tendo, né? Mas muitos virão, quem é escolhido vai receber o chamado e realmente vai vir. Tá, para a gente encerrar esse estudo, eu gostaria de que lesse os 2 últimos versículos do capítulo 18, para a gente fechar então o juízo de Babilônia, né, que identifica e faz o juízo dela, né? Os 2 últimos versículos eu tenho aqui comigo também. Não vamos lá. E a luz de candeia não mais luzirá em ti, e a voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então aqui é o encerramento. Então, aí dá a resposta final, né? Essa cidade que reina sobre os habitantes da terra, que está sobre 7 colinas, né? Ela foi responsável pelas maiores feitiçarias, mentiras que enganaram e que também enriqueceram os reis da terra. Então nós temos o heliocentrismo, nós temos a trindade, nós temos a imortalidade da alma, nós temos o sistema hierárquico de dinheirista babilônico com dízimo em dinheiro, com arrecadação em dinheiro, simonia, venda de indulgências, venda de coisas de Deus, mercadejantes com a palavra de Deus. Nós temos aí a guarda do domingo em oposição ao mandamento do sábado, a crença de morar no céu. Tudo isso faz parte desse esquema do qual os reis da terra se fornicaram com ela, se enriqueceram com ela,
com as suas delícias das suas mentiras e das suas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas, dos servos de Deus e de todos que foram mortos na terra. Então ela é responsável pelo maior morticínio, assassinato na face da terra em nome de Deus, né? Tendo uma aparência de coisas espirituais, vestida como pele de cordeiro, mas fala como dragão, age como dragão. Essa é a Babilônia, esse sistema todinho que hoje está estruturado o mundo, a nova ordem mundial, o dogmatismo dentro da ciência, o dogmatismo dentro do militarismo, o dogmatismo dentro da política, o dogmatismo dentro da religião, tudo controlado, tudo vindo das mentiras de Babilônia. Então vai haver um cataclisma, já está ocorrendo esse cataclisma no meio religioso. Muitas pessoas estão abrindo os olhos, milhares ainda vão abrir os olhos. Não sei se vão ter tempo para fazer parte, né, dessa última geração que será contada como os salvos, né? Mas sai dela para não ser participante, culpado dos pecados dela. A voz está conclamando com grande potência por todo o mundo através da internet, por isso que esse anjo ilumina toda a terra. Hoje nós temos uma pessoa, hoje fala por 1.000, por mais de 1.000. Veja que nós aqui, através dessa live, podemos alcançar 2, 3 mil pessoas. Cada pessoa dessa pode alcançar mais 200, 300 pessoas através de recursos das redes sociais, um fator multiplicante deste aviso. Então, não há remédio para a Babilônia, não há conserto. E para quem quer se salvar, é sair dela e vir para a verdade, chamados para fora, eclésia. Termino aqui as minhas considerações finais, irmão Gilberto, sobre este importante assunto sobre Babilônia, Apocalipse 18. E agradecemos ao nosso Deus e Pai por esta importante oportunidade de Arauto, de poder falar com Arauto sobre as coisas de Deus. Amém. Perfeito, irmão Flávio, amém. Muitíssimo obrigado pela brilhante participação aqui, trouxe ótimos esclarecimentos sobre o capítulo 18. Teve um comentário no chat falando, eu senti falta porque dessa vez vocês não fizeram versículo por versículo. É porque os versículos, eles até estão numa linguagem praticamente literal. Então a gente está explicando o contexto no geral, né? Por que os mercadores da terra se lamentaram, como que vai ser essa destruição. Nós falamos que eles se enriqueceram. Ai da grande cidade, estava vestida de linho fino, de púrpura, escarlata, adornada com ouro. Então, assim... Não tem que interpretar, né, o irmão Gilberto? Fala por si mesmo, né? Isso. O capítulo... A única coisa que diz, em uma só hora veio o seu juízo. Quer dizer, uma hora profética é coisa rápida. 2 semanas vai estar tudo destruído, vai estar tudo acabado, tudo desestruturado. Vai ser uma coisa terrível. Sim. Terrível. Tanto que a lamentação deles é assim inconsolável. Sim. Inconsolável. Vai desestruturar de uma tal maneira irremediável. Né? Exatamente. Estava falando que ela estava toda adornada de púrpura, ouro, escarlata, que ela vai ser destruída em 1 hora profética, vai ser uma coisa rápida, 15 dias, que os mercadores, os líderes religiosos vão chorar porque não vão conseguir ganhar dinheiro mais com isso, com essa feitiçaria. Todos que negociavam no mar se puseram de longe, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade, ai daquela cidade. Então assim, é bastante literal até. Então nós fizemos a leitura integral e explicamos de modo geral toda essa destruição, essa assolação. E ficou claro aqui que não vai ter mais retorno, né? Nunca juízo de Deus, viu? Isso. É juízo de Deus. Deus vai fazer alguma coisa
vinda da parte dele para a destruição de Babilônia. Uhum. E fala porque ali deixa bem claro, grande é o Deus que a julga, né? Exato. Porque forte é o Deus que julga. E diz que como uma pedra de mó, que é aquelas pedras redondas, enormes, que esmagava o trigo para fazer a massa do pão, como uma grande pedra de mó será lançada, e não mais será. E vai se tornar morada de chacais, nunca mais vai iluminar. Quer dizer, vai ser um lugar tenebroso, para ficar para a memória de que ali foi o centro de toda a corrupção, feitiçaria e abominações da terra. Não tem remédio, vai ser algo terrível que vai repercutir no mundo inteiro o fim de Babilônia, né? E eles sabem disso, eles sabem, por isso que estão apavorados aí. E o cataclisma também dentro das filhas de Babilônia já começou, né? Já Exato. existe um conflito tremendo, né? Por exemplo, a verdade da terra plana, os sinceros estão acordando, né? Nós temos mais de 100 versículos da Bíblia que provam que a terra não é uma bola giratória, que não existe espaço infinito, nada dessa mentirada espacial aí da Nazarenta, da NASA e das suas filiais. Tudo isso é um complô de mentira para ocultar o Criador, é uma rebeldia contra o Criador. E as pessoas sinceras estão despertando, né, irmão Gilberto? Exatamente. As pessoas sinceras, elas estão despertando e você não pode abraçar uma parte da verdade. É tudo ou nada. Só tem dois lados do muro. Em cima do muro é o lado do maligno. Porque Jesus falou, quem não ajunta, espalha. Ou você vem para a verdade total e ajunta, ou você está espalhando. Aí o Michael Jackson, quase um Michael Jackson aqui, comentou no chat. Falaram no Jornal Nacional hoje que até o Vaticano soltou nota que concorda com o evolucionismo. E que, portanto, o criacionismo nem o Vaticano concordam mais. É o que a gente estava falando na live. O Vaticano, ele nega o criacionismo, ele nega o livro de Gênesis. É uma coisa terrível. E nós temos uma live aqui no canal falando da impossibilidade de conciliação entre o cristianismo e o evolucionismo, e a teoria do evolucionismo. Porque o pecado entrou no mundo por meio de quem? Por meio de neandertais, por meio de um macaco evoluído. Perde todo sentido, você acaba com a Bíblia, com o evolucionismo acaba tudo, né? Não tem mais Adão e Eva, não tem mais pecado original, não tem mais nada. Então, eles são altamente satânicos, né? Vou tirar uma última dúvida, antes de partir por sorteio, que a gente já está quase batendo as 2 horas de live. Mateus 28, 19, a inserção. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso vem do Catecismo Católico. Se você pegar a Bíblia israelita, tá em meu nome. Se você pegar uma Bíblia hebraica, porque o livro de Mateus, excepcionalmente, foi escrito em hebraico, originalmente não em grego koiné, embora os demais livros, sim, tenham sido escritos em grego koiné. Eu estava com o estudo aberto, deixa eu abrir novamente aqui, com o estudo Refutando a Trindade, se bem que isso está disponível para todos, né? Na descrição do vídeo, todos podem acessar. Mas vou pegar aqui rapidamente, como que está na Bíblia, a redação original, né? Antes da inserção litúrgica. Tá, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em meu nome. Tá só assim na redação original. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em meu nome. Tanto que no livro de Atos, todos os batismos são em nome de Jesus. Aqui eu coloco as passagens de todos, ó. Atos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 8:12. E do nome de Jesus Cristo se batizavam. Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Batizados em nome do Senhor Jesus. Todos os batismos bíblicos são em nome de Jesus. E a própria Bíblia de Jerusalém traz uma nota na página 1758, falando que essa fórmula trinitariana é a influência do uso litúrgico posteriormente fixado. A própria Bíblia de Jerusalém fala, né? Mais tarde deve ter sido estabelecido a associação do batizado a 3 pessoas da Trindade. Então esse paganismo aqui foi inserido posteriormente. Foi Tertuliano, viu, irmão Gilberto?
Tertuliano que começou, foi da pena né? de Tertuliano que saiu esse batismo tríplice, conhecido como batismo pagão, onde ele fazia um T na testa do candidato. Esse T seria as iniciais de Tammuz, né? Ah, tá. Até hoje, os padres fazem isso com a mão direita e o dedão faz um T na cabeça, bem na testa da criança a ser batizada, né? Sim. E naquela época os batismos eram feitos por imersão para pessoas adultas e elas eram imergidas 3 vezes na água em nome de cada pessoa da suposta trindade. Esse batismo praticado por Tertuliano, que foi acusado pelos outros padres da época de ter promovido o batismo pagão para dentro do seio da igreja. E depois adotado pelo próprio Vaticano, né, pelo próprio Roma, no caso, né, a partir do 3º e 4º século, como o batismo de Roma. O próprio Papa Bento XVI, quando ele era cardeal, ele escreveu um livro chamado Introdução ao Cristianismo, na década de 60, e nele ele fala que a fórmula provinda de Roma, né, esse uso litúrgico, veio de Roma e não dos apóstolos. Isso confirma exatamente tudo que a Bíblia falou, que eles mudariam o caminho, eles blasfemariam contra a verdade, contra o caminho da verdade, e acabariam por negar o Senhor que os resgatou da cruz. Quer dizer, o nome do Salvador, que morreu por nós, é retirado do batismo para ser substituído por um título tríplice de títulos que podem representar até as divindades egípcias e divindades pagãs, né? Como existia a divindade Pai, Filho e Espírito Santo, o espírito das divindades pagãs, né? Na época do Egito, né? A mãe, a filha, a mãe, o filho e o Deus Pai, enfim, tudo isso sincretizou e eles puseram o Espírito Santo como uma terceira pessoa, quando, na verdade, a Bíblia apresenta o Espírito do Santo, o Espírito de Deus, né? E não uma terceira pessoa distinta. Foi grandes modificações que eles fizeram e enganaram todos os que habitam na terra, mas não enganou os escolhidos, porque os escolhidos examinam a Bíblia, examinam e creem nas Escrituras. Amém, né? Amém. Perfeito, irmão Flávio.